Olá, nono, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e veremos os capítulos 25, 26, 27, 28 e 29 de Procura-se um Coração, certo? Bom, então peguem o livro de vocês e abram na página 70 para que nós possamos começar a trabalhar o capítulo 25. Bom, neste capítulo nós veremos que Lela irá sair com as amigas, certo? Dani e Júlia. Elas irão para o shopping e dali irão para um luau, na praia, certo? Mas nós iremos perceber que Lela está muito desanimada para ficar na festa, além de que as amigas a deixaram sozinha. E ela então decide ir embora. E ao sair do local, ela se depara com o Daniel, certo? E eles conversam de forma rápida, mas nós vamos perceber que isso irá mexer com Lela, certo? Vamos ler então a página 71, a partir do momento em que a Lela vai embora do luau. Fui embora, torcendo para ninguém me ver e insistir para eu ficar. Quando cheguei na calçada, senti alguém segurando meu braço. Era o Daniel. Meu coração disparou. Daniel, o que é que você está fazendo por aqui? E você? Eu estava com os amigos, mas estou indo para casa agora. E eu posso ir com você? Concordei. Fomos andando pela rua e Daniel disse que ainda estava esperando meu telefonema. Foi bom ouvir aquilo. Eu estava mesmo precisando. Quando chegamos na porta do meu prédio, Daniel perguntou se podia passar na minha escola no dia seguinte, na hora da saída. Tive vontade de dizer que sim, mas lembrei da Júlia. Deixa que eu te ligo um dia desses, tá bom? Quando entrei na portaria, Chico estava de pé, sorridente, segurando a porta do elevador. Fiquei sem sono aquela noite, resolvi ir para o computador. Entrei na internet. Júlia estava na sala de bate-papo. Bom, nós descobrimos também aqui que Daniel, o ex-namorado de Lela, ele não estuda na escola, certo? Então, nós descobrimos que ele não é da turma dela ou da mesma escola, mas não sabemos se ele já concluiu o ensino médio ou se ele faz em outro lugar, certo? Mas sabemos que Júlia não gosta dele, certo? E por isso Lela diz para ele que ela irá retornar a ligação, certo? Irá ligar para ele. Vamos ler então a conversa entre Lela e Júlia, em que Júlia irá dizer que ficou com o Bruno. Manuela sem criatividade para Nietzsche. Já em casa, como acabou o luau? Júlia, estudando, mas por aqui. Grandes novidades, minha amiga. Manuela, conta. Júlia, adivinha com que eu fiquei? Manuela, deixa ver se adivinho. Biel. Júlia, não. Manuela, não. Júlia, adivinhe de novo. Não consigo. Com o Bruno? Com o Bruno, perdão. Bruno? Que foi? Desistiu do Biel? Não, querida, foi só para fazer um ciúminho básico. E funcionou? Como é que eu vou saber? Bem, mas valeu a pena com o Bruno? Muito, veja muito bem. E aí na tua casa, como vão as coisas? Na mesma. Manda um beijo para sua mãe. Beijos. Bom, então aqui finaliza o capítulo 25, certo? Com a conversa entre Lela e Júlia. Nós vamos perceber que Lela está cada vez mais se sentindo melancólica, certo? Por conta das situações que ela está passando em casa com relação à mãe, certo? E no capítulo 26, nós iremos ver o relato dela com relação à escola, como ela está indo na escola, certo? E ela comenta que ela não está tendo um bom desempenho, mas que o seu desempenho caiu muito em física e matemática, certo? E ela diz que ela tem que a concentração dela toda, a preocupação dela toda está voltada para a mãe, e ela acabou esquecendo da escola, certo? Então vamos ler o começo do capítulo, certo? Segundo parágrafo, página 72. Na portaria do meu prédio, voltando da escola, encontrei minha avó tentando escapulir do Chico, que insistia em carregar suas sacolas de compras. Ela dizia que não precisava de ajuda, mas ele não se conformava. Aqui nós vemos
Novamente, aquela peça que Pedro pregou em Chico retornando, certo? E a avó dela irá achar estranho o comportamento do porteiro, certo? Porque ela não compreende o motivo dele estar tratando com tanto melindre, com tanto cuidado, certo? Lembrando que para Chico a avó da Lela ficou milionária e enquanto ela não sabe de nada da mentira, certo? E Lela, ela irá também comentar com relação a família buscar por acalento, irá buscar acalento na oração, certo? Então ela irá falar um pouco sobre a questão da família rezar mais e buscar mais Deus para superar essa situação, para pedir com relação à mãe, ao transplante da mãe, que a mãe fique bem logo, que tudo possa resolver. Mas ela mostra-se muito desesperançosa, muito triste, certo? E desatenta. Bom, e no capítulo 27 nós iremos ver que acontece algo inesperado e a turma toda, os colegas de Júlia, ficam atordoados, certo? Então vamos lá ler o capítulo, página 74. Uma bomba estourou na escola na segunda-feira. Dani foi quem chegou com a notícia, logo na hora da entrada. Todo mundo que chegava queria saber o que tinha acontecido. Caiu de moto, sem capacete. Ele está muito mal, em coma. Mas de quem vocês estão falando? Perguntei. Era Augusto, o cara que tinha brigado com Biel na final do campeonato de futsal. Eu não o conhecia bem, só de festas, e de vez em quando ele aparecia lá na porta da escola. A notícia se espalhou rápido, ninguém acreditava. Biel ficou perdido quando soube do que havia acontecido. Mas onde ele está, Dani? Na UTI, mas parece que não tem mais jeito. Mas quando foi isso? Essa noite ele estava sozinho. Parece que nem estava correndo. Fez de uma curva errada, sem capacete. Biel se afastou, foi se sentar num banco, sozinho. Júlia já ia até ele, mas segurei seu braço. Deixa, Júlia. Deixa, Júlia. Mas Lela, ele deve estar super mal. Lembra que os dois brigaram feio naquele dia na quadra? Eu sei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não há nada que se possa falar no momento desse. Bom, então aqui nós descobrimos que o acidente de Augusto desestabiliza a turma, certo? Todos ficam muito aflitos com relação a isso, porque ele está em estado grave, certo? E ele corre risco de vida. E vocês vão perceber também que isso irá afetar diretamente Biel. Pensem, você está brigado com alguém e descobre que essa pessoa sofreu um acidente e corre o risco de morrer. E você fica pensando, e eu briguei com aquela pessoa, e ela vai, e acontece uma coisa dessas, o que irá acontecer, como eu irei me redimir, certo? Então o Biel ficou com peso na consciência porque ele brigou com um rapaz e não imaginaria que tão breve iria acontecer isso, certo? E Lela, ela vai fazer uma reflexão, ela faz uma reflexão com relação à brevidade da vida, certo? Que nós brigamos com as pessoas e nem imaginamos que a vida é frágil, que a qualquer momento essa pessoa que nós brigamos, que nós odiamos, que nós temos raiva, pode falecer e nós não teremos mais chances de pedir desculpas, certo? Então ela faz uma reflexão muito legal com relação a isso e nós também podemos pensar isso com relação à reação do Biel, que é um rapaz que se mostra tão alheio às situações e que não leva a sério nada, e ele vai se mostrar, ele vai apresentar um Biel totalmente diferente, vocês verão a seguir no próximo capítulo. Na verdade, no capítulo 29, vocês verão como ele irá se apresentar de uma forma diferente, certo? E a Lela, ela irá demonstrar compreensão com relação ao momento em que o Biel está passando, ela irá dar uma palavra de apoio para ele, e ela também irá nos informar que no mesmo dia o Augusto falece,
certo? E isso mexe muito com ela. E no capítulo 28, nós veremos, o capítulo irá iniciar com a conversa entre Lela e Júlia no bate-papo, certo? Então vamos lá ler na página 75. Júlia: por que você não foi no enterro? Todo mundo foi. Manuela: não deu. Júlia: Biel foi. Manuela: e daí? Nada, só achei isso legal da parte dele. Legal mesmo. Você tá legal? Péssima. Por quê? Nada, deixa pra lá. Quer sair daqui a pouco? Vamos na casa da Dani. Não, meu pai deve passar por aqui. Você não quer conversar? Amanhã. Beijo. Beijo. A imagem do Augusto não saía da minha cabeça. Ele e o Biel brigando na quadra, os professores tentando separá-los, a confusão. Tanta briga, tanta vida e agora aquilo. Todo mundo em casa, na rua e o Augusto lá, debaixo da terra. Então ela faz uma reflexão muito ácida, certo? Muito dura nas palavras dela com relação a isso. Enquanto algumas pessoas estão saindo de casa, estão vivendo sua vida normalmente, Augusto morreu e está enterrado, certo? Então ela pensa, ela reflete sobre a brevidade da vida, sobre essa questão, porque o falecimento do rapaz mexe muito com ela, mesmo que eles não sejam próximos, mas era alguém que ela conhecia, ela jamais imaginaria que isso acontecesse, certo? Então vamos continuar a leitura. Aquela não era a primeira vez que alguém que eu conhecia morria. Fazia uns 2 anos, um garoto de um prédio vizinho ao meu havia morrido num acidente de carro. Aquela era uma sensação que eu já conhecia, a pior do mundo. Mas daquela vez era diferente. E por que era diferente? Porque ela pensava agora com relação aos órgãos das pessoas que faleciam. E por que ela pensava nisso? Porque a sua mãe estava numa situação em que ela estava esperando pelo transplante do coração, certo? Então ela tem uma visão diferente agora com relação à morte. E ela reflete se isso é ruim, porque ao mesmo tempo que ela pensa que ela se entristece com o falecimento da pessoa, ela também pensa com relação aos órgãos, certo? Daquela pessoa. Então ela faz uma reflexão com relação a isso e ela comenta com o pai, certo? E o pai ali tranquiliza, dizendo que não é ruim isso, que na verdade ela está se conscientizando com relação a isso. Bom, no capítulo 29 nós iremos ver algo surpreendente, iremos ficar surpresos, assim como Lela fica surpresa. Vamos descobrir então o que acontece no dia seguinte na escola, página 77. Dia seguinte, no caminho da escola, fui pensando no que encontraria por lá. A morte do Augusto era tão presente que com certeza ninguém mais lembraria o transplante da minha mãe. O assunto morreria na escola, com certeza. Quando entrei na sala, havia um grupinho formado. A voz do Biel foi a primeira que eu vi. A gente não passou uma aula inteira fazendo aquelas frases? Por que a gente não faz uma campanha de doações de órgãos de verdade? Ia ser muito legal. Todo mundo falava ao mesmo tempo. E aí as pessoas iam começar a doar órgãos, com certeza. Por que a gente não vai ao IML? Mas lá as pessoas já estão mortas. Então, nos hospitais. Quem sabe onde se faz transplante por aqui? É no mesmo lugar onde se doam os órgãos? Será que todo hospital faz essa operação? Eu acho que esse lance de tirar o órgão tem que ser muito rápido, assim que a pessoa morre. Era aquilo mesmo, depois que uma pessoa morria, o tempo de aproveitamento de um órgão era muito curto. Se fosse um rim, o tempo era maior, cerca de 1 dia, mas para coração podia-se esperar apenas 4 horas. Bom, então aqui nós vemos os colegas de Lela se engajando porque querem tirar o trabalho do papel e pôr em prática, certo? Promovendo campanhas. E por que isso acontece? Porque eles descobrem também que os órgãos do Augusto não foram doados, certo? E nós podemos perceber que o que está encabeçando, o que está engajado é o Biel. Nós veremos que depois disso ele irá no bate-papo incentivar a Mônica e Bruno, certo? Com relação a isso. E a partir da irmã de Mônica, eles irão conversar a respeito de doação de órgãos, como ocorre, como acontece, para que eles possam promover campanhas, certo?
A irmã de Mônica é estudante de medicina e ela conhece alguns médicos e disse que se disponibilizaria a ajudá-los com relação a isso, marcando uma reunião, uma pequena conversa, indicando um médico para o qual eles poderiam estar conversando para ver com relação a isso, certo? Então aqui nós vemos um outro Biel, um Biel que está preocupado com as pessoas ao redor dele, está consciente do que acontece, não está mais alheio aos problemas sociais, certo? Então é muito interessante pensar. Bom, e como atividade para casa, proponho a vocês a seguinte questão. Na sua opinião, por que Lela sente-se um pouco mal por pensar na doação dos órgãos de Augusto? O que isso quer dizer? Por que ela se sente mal por pensar na morte dele de uma forma diferente, visando a questão dos órgãos dele, se ele doou ou não? Na opinião de vocês, por que vocês acham que ela se sente assim? O que será que a leva a ficar confusa, a se sentir dessa forma? Bom, então essa é a atividade que eu proponho a vocês e é isso. Até a próxima aula.